Me parece que já vai se tornando claro para a maioria de nós a importância de uma transformação, de uma mudança em nossas vidas, para que as nossas relações com o mundo à nossa volta, dentro da sociedade, dessa coletividade e dentro dessa particular relação que nós temos com aqueles que estão mais próximos, como por exemplo a família, se mostre de uma forma tal que possamos ter dentro desse contexto de relações a presença da paz, a presença da compreensão. No entanto, isso não se torna possível enquanto não realizarmos uma mudança em nós mesmos, enquanto não se operar uma transformação dentro de cada um de nós. Nosso empenho aqui nesses encontros é estudar como isso se torna possível. É olharmos a possibilidade de um encontro com nós mesmos. A não ser que esse encontro ocorra, essa mudança não será possível. Nós já temos tentado de diversas formas. Nós podemos até estabelecer padrões, normas, regras de comportamento. Tudo isso nós podemos idealizar através do pensamento. Como organizar nossas vidas nesse contexto da relação com o outro, com as pessoas à nossa volta, com a sociedade, com a família. Como planejar isso da melhor forma possível para que haja paz em nossas relações? Nós podemos idealizar isso a partir do pensamento. No entanto, a partir do pensamento, tudo que nós organizarmos, tudo que nós planejarmos, será um planejamento a partir deste eu. É este eu que estamos investigando aqui. A não ser que haja uma compreensão do eu, e, portanto, daquilo que ele estabelece como normas de pensamento, não haverá essa mudança. A real transformação possível para cada um de nós não é a mudança desse eu para algo mais inteligente, habilidoso, capaz. Algo que estamos aqui com você enfatizando nesses encontros é a verdade da não existência do eu. É quando tomamos ciência da não existência do eu que essa transformação se torna possível. Então, não é esse eu sendo transformado, é a verdade desse eu sendo visto. Uma vez visto a realidade sobre esse eu, ele se dissolve. E nós temos algo presente que não é mais o eu. Essa é a vida divina. Não é mais a vida de alguém, não é mais a vida de uma pessoa. Uma pessoa está vivendo dentro dos padrões desta mente, que é a mente condicionada. Vivendo dentro de um sistema de padrão de resposta para a vida, a partir da separação entre esse que pensa e o pensamento, entre esse que sente e o sentimento, entre esse que vê
e aquilo que ele vê. Esta separação é a condição psicológica em que nós nos encontramos. Neste eu, nesta ilusória identidade. E por que aqui nós chamamos de ilusória identidade? Por que denominamos o eu como uma entidade ilusória? É porque a presença do eu é a presença da ilusão de uma entidade presente no pensamento. Nós estamos vivendo no pensamento. O pensamento em nós se move entre o passado e o futuro. Olhe para a sua cabeça e você irá perceber que os pensamentos em você giram em torno de objetos, pessoas, lugares, situações. E tudo isso gira em torno de acontecimentos que já foram. Ou seja, o passado. Em acontecimentos que poderão acontecer, ou seja, o futuro. O seu pensamento gira em torno de lembranças. Lembranças que se projetam no futuro, mas elas vêm do passado. Essas lembranças é o movimento do pensamento em nós. Esse movimento está estabelecido em uma ideia, a ideia de alguém presente. Quando uma lembrança acontece, quando o passado volta, que é essa lembrança, que é essa recordação. E quando o futuro, nesse instante, se mostra presente, a partir também do pensamento e, portanto, da memória, da lembrança. Portanto, essa é a ideia do eu. É a ideia do eu. Não é a verdade da existência de uma identidade no tempo. É a ideia do tempo, passado, presente e futuro. E é o pensamento que é a ideia de um eu presente. Então estamos lidando com uma ilusão. A ilusão de alguém presente. Esse alguém presente, que é uma ilusão, está se movendo dentro das relações com base nos pensamentos. Uma vez que esses pensamentos estão vindo do passado, e nenhum pensamento compreende o momento presente. Uma vez que o momento presente é novo e o pensamento é velho. Assim, é impossível nós termos uma relação real, verdadeira com esse instante, a partir do pensamento. Daí a necessidade de uma mudança, de uma transformação, para que haja paz em nossas relações. Liberdade, inteligência e, naturalmente, a presença do amor. Nós desconhecemos isso, porque estamos vivendo nesta mente egóica, onde o modelo de existência desta mente egóica é o modelo do eu, que é o modelo do pensamento, produzindo confusão, produzindo desordem, produzindo sofrimento. Assim, quando tocamos aqui com você nessa questão do sofrimento humano, nós estamos tocando exatamente nesse sofrimento da mente, que é o sofrimento desta mente, que é a mente do eu, que é a mente egóica.
Nesta mente egóica está a presença do sofrimento psíquico. As pessoas querem investigar esse assunto, porque elas sentem ou já sentiram já. Ficou claro dentro de alguns de nós a necessidade da compreensão do porquê sofremos. Então, o que é esse sofrimento humano? O que é esse sofrimento psíquico? Por que ele se faz presente em nossas vidas? Porque as nossas vidas, elas giram em torno deste centro, que é o ego, que é o eu. A palavra pessoa é sinônimo desse eu, desse ego. A pessoa que você sente ser, que você pensa ser. Aquilo que está presente como sendo alguém que tem um nome e uma história. Naturalmente, uma memória, porque tudo isso é memória. Isso gira em torno deste eu, deste centro, deste ego. É aqui que está presente o sofrimento psíquico. Por que somos criaturas ansiosas, preocupadas, angustiadas, deprimidas? Desfrutamos de alguns momentos de alegria, mas transformamos esses momentos de alegria em momentos de recordação. E quando a alegria é transformada em recordação, nós temos a presença do prazer. E quando o prazer se torna importante, existe essa ânsia por mais. E nessa ânsia, de novo, está de volta o movimento do pensamento. Ao se lembrar de um momento de alegria, o pensamento transforma isso em um instante de prazer e anseia por mais. E lá vamos nós em busca do prazer. Aquilo que é prazeroso, nós queremos. Aquilo que é doloroso, nós procuramos nos livrar. Alguns estados presentes em nós, como resultado de lembranças, são estados que surgem em razão dos pensamentos, que são rejeitados, que não são aceitos, porque são dolorosos. Então nós temos estados internos que surgem em razão de pensamentos indesejados. E nós queremos nos livrar desses pensamentos indesejados. E nós perguntamos como se livrar dos pensamentos indesejados. Assim nós temos, aparentemente, dois modelos de pensamento, que na verdade é um único modelo, é o modelo da condição do pensamento condicionado, que é o padrão de pensamento que se repete em nós como memória e que nós não sabemos lidar com isso. Assim nós temos a ilusão de pensamentos prazerosos, que são lembranças de momentos de alegria que tivemos, que o pensamento transformou isso em momentos de prazer, e nós queremos mais disso. E temos a outra qualidade de pensamento, que são os pensamentos dolorosos. Você viveu alguns momentos desagradáveis e não quer ter lembranças disso. Algumas pessoas te aborreceu, te entristeceu. Mas há em você uma contradição interna entre desejar estar perto da pessoa, porque você a ama, mas ao mesmo tempo, essas lembranças são lembranças dolorosas. Então queremos nos livrar dos pensamentos indesejados, desses indesejáveis pensamentos.
Então perguntamos como se livrar dos pensamentos indesejados. Como viver a vida? Essa é a pergunta do ego. A vida onde só o prazer esteja presente, onde nenhum infortúnio, nenhum problema, nenhum sofrimento, nenhuma dor aconteça. Veja, essa é a ambição do eu, é a ambição do ego. Mas o que é esse ego, o que é esse eu? Senão todo esse registro de pensamentos que ele procura segurar como um elemento principal para ele de segurança, de continuidade de sua própria existência. Assim, é inevitável a continuidade desse prazer e dessa dor. Queremos nos livrar daquilo que nos causa dor e queremos segurar, sustentar aquilo que nos causa prazer. O prazer se assenta no pensamento e a dor se assenta no pensamento. E o pensamento é esse registro que ocorre dentro de cada um de nós e que dá forma, sustentação a essa ilusória identidade, que é o ego. Podemos sim, de fato, nos livrar deste eu. Veja, não se trata de realizar a ambição, o desejo de sempre viver no prazer, sem a dor. Se trata de nos livrarmos desta dualidade. É quando nos livramos do pensamento, desse padrão de pensamento condicionado, desta mente condicionada, que nos livramos deste eu ilusório, desta pessoa, deste mim. Essa é a libertação nesta vida desse prazer e dessa dor, desse desejo e desse medo. De todos esses aspectos ligados a essa psicológica condição de ego-identidade. Um contato com a vida como ela acontece, sem a presença do pensamento. É a beleza, a indescritível liberdade de poder ter esta ciência da verdade de lidar com pensamentos de uma forma inteligente, lúcida, verdadeira. Sem esse registro, sem esse peso de continuidade desta ego-identidade, desta ilusória pessoa na experiência da vida, desse instante, desse momento. Essa é a arte do verdadeiro pensar. Pensar é aquilo que está presente de uma forma real quando não existe mais o pensamento. Será possível um pensar livre do pensamento? Nós não temos a liberdade do pensamento porque estamos escravos de uma qualidade de sentir na vida e de pensar sobre a vida, sobre o outro, sobre nós mesmos. A partir desta separação que este eu, que este ego está produzindo. Então, qual é a verdade do pensar? O que é pensar? O pensar é aquilo que está presente quando o pensamento não está mais envolvido com os seus projetos de continuidade e permanência do ego, do eu.
É o que estamos vendo aqui com você. Descobrindo o que é ter essa lucidez, esta clareza, esta ciência de lidar com o instante, com o momento presente, sem o peso do passado, sem o peso dessas memórias, lembranças, recordações, no qual esse sentido do ego se estabelece. É ele o problema em nossas relações. É ele o problema em nossos relacionamentos. É ele que está criando a confusão, o caos. Não é possível a verdade da felicidade sem a ciência de que a felicidade é aquilo que está presente nesse instante. Não é algo que se alcança no futuro, porque não existe tal coisa como esse futuro para ser feliz. Porque não existe esse que pode ser feliz. Esse é o eu, esse é o ego. Ele está vivendo em uma ilusão. A ilusão do alcançar, do se tornar, do obter, do realizar alguma coisa. Qual é a verdade desse eu? Deste ser que fala em felicidade? Esse ser que fala em felicidade é esse eu que pensa no futuro. Mas esse futuro é uma imaginação do passado para essa condição ilusória, que é a ilusão de alguém presente, se movendo em um tempo passado, presente, futuro. Não há verdade nisso, porque não existe esse tempo. Tudo isso é uma fantasia do pensamento. É uma ideação do pensamento. É um projeto do pensamento. Não há verdade no tempo. A verdade é agora. Como não há felicidade no amanhã, no futuro, não há felicidade no pensamento. O pensamento é o tempo. O pensamento é o futuro. O pensamento é a ilusão de uma identidade aqui, dentro desse projeto, desta imaginação. Podemos eliminar das nossas vidas essa ilusão? Aqui a pergunta é: podemos assumir a verdade de que essa vida ela é real quando não existe mais esse processo do pensador para pensar? A verdade do pensar é a ausência deste pensador e deste pensamento. É só quando o pensador está presente que todos esses projetos do pensamento estão presentes. Podemos tomar ciência da não separação entre esse pensamento e esse pensador? Quando não há essa separação entre esse pensador e o pensamento, o que ocorre com o pensamento? É isso que nós precisamos ver. É isso que nós estamos aqui com você explorando, investigando, compreendendo. O que temos enfatizado aqui é que a presença desse pensador é a presença do eu. É a presença desse eu, a presença da pessoa. É ela que se separa. É esse pensador que se separa. É ele que sustenta essa ilusão de passado, presente e futuro, quando o pensamento está presente. Se ficar claro a ilusão desse pensador, se ficar claro a ilusão desse movimento, que é só um movimento de pensamento, que vem do passado, que se estabelece em cada um de nós, em razão desta não ciência
da observação do próprio movimento do eu. Se ficar claro isso se desfaz. O que torna isso possível é a presença do autoconhecimento. Nós temos aqui uma playlist no canal. O que é esse aprender sobre o autoconhecimento? Precisamos aprender sobre o autoconhecimento. Porque esse aprender sobre nós mesmos é aquilo que torna possível esta visão clara desta separação entre o pensador e o pensamento. Isso é o fim do pensamento, isso é o fim do pensador. Isso é o fim do eu. Isso é o fim do ego em nossas relações. É quando a relação com a sociedade, é quando a relação com a família, é quando a relação com as pessoas mais próximas, é quando a relação com nós mesmos sofre uma profunda mudança, uma radical transformação. Nós temos agora a presença do novo, a presença do desconhecido, a presença da verdade. Essa é a presença de Deus. Essa é a única realidade para as nossas vidas. Essa realidade é o fim desta particular vida, para esta vida divina, para esta vida em Deus, para esta vida da verdade. Portanto, o fim desta interna condição, dessa psicológica condição, dessa ilusória condição de separação entre você e o outro, entre você e a vida, entre você e Deus, isso termina. Uma vez que a compreensão de nós mesmos, pelo autoconhecimento, nos faz perceber com clareza que esse modo de olhar a partir do observador, esse modo de pensar a partir do pensador, de sentir a partir de um elemento que se separa na imaginação de estar sentindo algo. A visão do autoconhecimento traz clareza sobre isso. A não ser que esse despertar se torne possível nesse instante, aqui e agora. E ele é possível quando há autoconhecimento. E ele é possível quando a meditação floresce. Então, a verdade sobre a meditação, a ciência daquilo que a meditação representa, é a presença desse novo estado. Esse novo estado é aquele que se torna presente quando o passado se foi, quando o velho não está mais aqui. Quando esse modelo antigo de condicionamento mental, de mente condicionada, de resposta à vida a partir do que foi, que é o pensamento, que é o passado, não está mais presente. É isso que estamos encarecendo aqui com você, valorizando aqui com você, aprofundando aqui com você. Você nasceu para o amor, você nasceu para a felicidade, você nasceu para essa completude de ser. A vida em sua totalidade, a vida em plena ciência de ser, é a ausência de toda forma de problemas, de complicações e sofrimento. A beleza da vida é a ciência de que a realidade de Deus está assumindo esse espaço.
O único espaço presente é esse ilimitado e indescritível espaço, que é o espaço divino, que é o espaço de Deus. É apenas o movimento inconsciente, mecânico, não observado do pensamento, que tem estabelecido a ilusão desta particular vida. E nela nós estamos vivendo. A ciência de Deus é a verdade do seu ser. Esses encontros que nós temos aqui nos finais de semana, sábado e domingo, tem esse propósito. São 2 dias juntos. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para aprofundar esse assunto. Nós temos encontros também presenciais e retiros. Se esse é algo que faz algum sentido para você, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. De uma forma muito simples, nós sofremos porque nossas ações nascem da contradição interna. A contradição é aquela posição dentro da gente onde nós somos regidos pelo pensamento, mas não sabemos o que é o pensamento. Notem que nós estamos o tempo inteiro agindo a partir de uma ideia.